Deus continua fazendo coisas novas e já podemos perceber. Cerramos um ciclo e abrimos as portas de um novo tempo. 2026 chegou. Não como mais um ano no calendário, mas como uma estação preparada por Deus para frutificar. As sementes lançadas em oração, fé e perseverança não ficaram esquecidas. Aquilo que foi plantado no silêncio agora começa a gerar vida, porque quando permanecemos no Senhor, o fruto é inevitável. 2026 será um ano de crescimento, de amadurecimento e de colheita. Haverão desafios, mas não caminharemos sozinhos. Haverão lutas, mas também força renovada. Momentos difíceis, mas nunca sem esperança. Creia, o que ainda não foi visto, ouvido ou imaginado está sendo preparado por Deus. Este é o tempo de florescer, de prosperar no propósito e de viver tudo aquilo que Ele sonhou antes mesmo de você pedir. Seja bem-vindo a 2026, o ano de frutificar. Bom dia família! É tempo de frutificar. Uma saudação muito especial a todos que estão online conosco através dessa transmissão. Mandar um beijo muito especial à pastora Sônia, que está parabenizando aos alunos formandos lá do Rio Grande do Norte. A nossa postulante Júlia manda um cheiro especial aos formandos de Campina Grande. E nós recebemos também aqui uma mensagem especial da pastora Priscila, mandando um cheiro precioso para os alunos formandos lá do interior, especialmente do sertão. Manda também aqui um cheiro, Anitta, a mãe do reitor, disse ele é lindo. Está na transmissão. Gente, nessa série de mensagens, é tempo de frutificar, nós temos aprendido palavras do céu para a nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você algo muito especial, que o Pai colocou no nosso coração e que eu creio que vai abençoar muito sua vida. Quem crê que essa palavra é para a sua vida, diga amém. Então diga, eu recebo essa palavra, diga para a minha vida. Amém. Foi o Vitor Hugo quem disse: a adversidade faz com que alguns homens quebrem e outros quebrem recordes. Isso mesmo, é na dificuldade em que nós vamos realmente mensurar e ver se você é homem ou menino, se você está pronto para ir avançar ou simplesmente retroceder. É diante das dificuldades onde muitas pessoas ressignificam e por causa disso alcançam lugares que nunca tinham alcançado. Se não forem as adversidades, talvez você jamais iria descobrir, alcançar, chegar aonde você nunca sequer pensou. Pense um pouco sobre o que nos sustenta nos tempos difíceis. Porque algumas pessoas elas acabam desmoronando com os ventos da vida. Algumas pessoas desanimam diante do vendaval. Outras pessoas acham que o barco vai afundar. Outras pessoas reclamam dizendo que o vento está forte. E outros ficam esperando o vento mudar. Mas aqueles que estão prontos para frutificar, ajustam as suas velas e simplesmente começam a navegar. Hoje eu quero convidar você a ajustar as velas do seu barco e se preparar. Porque em 2026 a palavra profética que nós recebemos é que vai ser tempo de frutificar. Quem recebe? Diga frutificar. Em 2026 você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida e os frutos já estão sendo gerados. Quem recebe? Quem recebe? Os frutos já estão sendo gerados. Aleluia! A pergunta é: você tem arado a terra? Você está adubando? Você está regando? Você está se preparando? Qual preço você está disposto a pagar? Nós compartilhamos sobre isso domingo passado. E hoje então nós vamos continuar falando sobre a fundamentação, ou seja, as raízes. Raízes que sustentam. Hoje nós vamos compartilhar com vocês sobre a importância das nossas raízes, que nada mais é do que a nossa fé, aquilo que vai manter uma árvore em pé, para que no tempo bom os frutos possam ser colhidos. Porque se quisermos frutificar, nós precisamos cuidar das raízes. A árvore, ela só dá fruto se estiver bem alimentada, se a sua raiz estiver profunda. A nossa ministra Yoli leu um texto do profeta Jeremias. E nesse texto, o profeta Jeremias, ele compartilha, ele nos ensina pelo menos 3 verdades sobre raízes que se sustentam. E é sobre essas verdades que eu quero compartilhar com você. Mas antes, vamos orar? Pai, essa é a Tua palavra, e aqui estou como instrumento em Tuas mãos. Por isso eu te peço humildemente que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na Tua presença. Tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Nos abençoe com unção e com graça, e que essa palavra alcance muitos frutos em cada coração, em nome de Jesus. Amém. A primeira lição é que a confiança em Deus é o solo das boas raízes. A raiz, para poder se fortalecer, para poder avançar, ela precisa ter um solo adequado. E qual é o solo do nosso coração que está preparado para essas raízes? Confiança. Você precisa aprender a
confiar. Se você não confiar em Deus, nada vai acontecer. Não tem como você se sustentar na fé sem confiança. Kierkegaard, ele dizia que fé nada mais é do que dar um salto no escuro. Ainda que eu não veja o que está diante de mim, ainda assim eu vou, porque eu entendo que Deus está cuidando dos detalhes. Eu confio em Deus. É por isso que quando Deus ele dá uma palavra, tudo que você tem que fazer é obedecer. Quem leu o devocional essa semana? Gente, que devocional, hein? Uau! Eu estou curtindo devocional. E quantas lições. Lembra o devocional de ontem? Isaac obedeceu em vez de ir para o Egito, continuou em Canaã, e por causa disso, Deus o honrou, Deus o fez prosperar. Confie, obedeça, continue, e você vai ver suas raízes, elas se fortalecendo. Veja o texto lido, Jeremias 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. No seu contexto, no verso 5 e 6, ele diz, olha, maldito é o homem que confia no homem. Para de ficar confiando em circunstâncias, para de confiar em pessoas, para de confiar em político, para de confiar no vizinho, para de ficar confiando no teu background, para de ficar confiando no teu network, para de ficar confiando no amigo do vizinho, do cunhado, de alguém que é muito conhecido, de alguém que pode te ajudar em tal lugar. É o Senhor que está à frente da tua vida. Então é nele que eu vou confiar. O Senhor me dará vitória. Eu não vou acreditar em homens, eu não vou acreditar em laudos, eu não quero saber de extrato, eu não quero ver currículo. O que eu quero saber é se o Senhor está comigo, porque se Ele tiver, a vitória é garantida. Amém? Então nós precisamos ter essa raiz em uma terra, e essa terra se chama confiança. No contexto de Jeremias, o povo de Judá havia se desviado. E aí estava colocando sua confiança no império, colocava sua confiança no rei, colocava sua confiança sobre alguns soldados. Para com isso. A nossa confiança precisa estar alicerçada no Senhor. É Ele quem provê, é Ele quem faz, é Ele quem dá direção, é Ele quem vai liberar a vitória. Então Deus chama o povo e diz, vamos voltar. E para de ficar confiando nas suas próprias forças. Para de ficar confiando em si mesmo. Para de ficar acreditando apenas no que os outros dizem. Começa a acreditar no que a minha palavra está te ensinando. Porque bendito é aquele que confia no Senhor. A segunda verdade é que as raízes crescem em direção à fonte de água viva. Onde realmente tem água. Ontem eu fui no sítio de Rafael e Jéssica. Lá em Pilar. Na verdade não é Pilar, é nas brenhas dos Cafundó, entre Pilar e Itabaiana. Entre Pilar e Itabaiana. Mas a gente rodou as caatingas tudinho, rodou, e chegou num abençoado de um sítio. E aí lá, gente, eu aprendi uma coisa. É que uma pessoa lá estava querendo cavar poço, e aí foi ver quanto é que era uma pessoa para fazer um estudo de solo. O estudo de solo era R$500. E aí o transporte da pessoa que faz estudo de solo era mais R$200. E aí no final das contas era R$1.000 para saber onde era o melhor lugar para se cavar um poço. Aí tinha um matuto lá do lado e disse, oxe, seu doutor, o senhor não tem que estar pagando nada para ninguém não. Bota um copo de pinga para mim aí que eu desenrolo e digo onde é que tem água aqui. E o cara disse, o que é que a pinga tem a ver com isso? Não, a pinga é só a motivação, porque eu vou ensinar o senhor onde é que tem água agora. E ele pegou lá um pedaço de pau de goiaba, num formato de Y assim, segurando com força. Ele botou o pau para cima assim e disse, vamos ver onde é que tem água. E eu disse, danou-se, que molecha dos cachorros é isso? E ele foi andando assim. Teve uma hora que aquela goiabeira fez assim, ó. E ele segurando com força, e o bicho fazia assim, ó. E começava a apontar para o chão. Ele dizia, aqui tem água. Eu disse, danou-se. Gente, é verdade, o bicho chega, fica assim, olha. E mostra onde é que tem água. E você pode fazer o teste, botando, por exemplo, um copinho de água assim, e andando. A vara chega, faz assim, ó, e mostra. Sabe por quê? Porque a água atrai aquele que está em busca de ser saciado. Escuta, o Senhor Ele está nesse lugar. O Senhor está em sua santa palavra. Então, em nome de Jesus, pare de ficar seguindo seu coração. Pare de ficar seguindo só seus sonhos. Comece agora a colocar seu coração na palavra. Coloque seus sonhos na palavra. Porque a palavra de Deus é onde tem a fonte da água da vida. É em Jesus, é nele. Ele precisa ser o lugar onde nós vamos nos saciar. O texto diz assim, ó, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes até o ribeiro.
raiz ela precisa, e ela vai buscando, e ela vai catando, e ela quer alcançar o quê? As águas que vai até o ribeiro. Nós precisamos, gente, buscar, ser saciado. Bispo Neto, que também é um pregador, e aqui tem muitos pregadores, sabe disso. Tem uma hora que a gente está pregando e a garganta, ela precisa ser hidratada. E aí a água, ela hidrata. Assim como a planta. Quem tem planta em casa? Quem tem planta? Eu não estou falando de flor do deserto, não. A flor do deserto não conta para a ilustração que eu vou contar. Mas a minha esposa ganhou uma orquídea. Negócio difícil da moléstia de cuidar, tal da orquídea. É água assim, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não. Aí um dia você deu topada, não deu no outro dia a bicha morreu. As flores caem, depois que a flor cai, lascou, não nasce de novo não. Você tem que cortar, tem que pegar esse negócio, tem que replantar, para começar de novo e depois de muito surgir de novo. Aí Linda disse, por que não comprou algum de plástico? Mas o fato é que eu amo plantas. Não é à toa que na catedral tem várias plantas. E eu acredito que esse cuidado da planta é muito importante. Sabe? Então, para mim, faz parte da minha liturgia o aguar, o cuidar das plantas. É por isso que quando eu viajo e volto, as minhas plantas estão todas tristes. Elas estão todas assim, amarguradas. Sabe por quê? Porque ninguém na minha casa tem sequer força para conversar com minhas plantas e nem aguá-las. As bichinhas ficam tristes. Quando eu chego, eu digo, linda mulher, tu não tem vergonha não? Olha a nossa flor como está triste, ela está com a mesma cara. Não mudou nada. Claro que mudou, ela está triste. Você está inventando história. Estou não, amor, olha, chega, está murchinha. Elas que conversa. Dito e feito, gente, quando a gente bota, chega a bicha se arreganha assim, ó. Não estou falando de linda não, estou falando da planta. Fica feliz e tal, sabe? Porque é a importância da água, escute. Você vai morrer seco se você não buscar a fonte da água da vida. E essa fonte é Jesus, é a palavra. É por isso que nós precisamos nos voltar para a palavra. Quantos estão sendo abençoados com os vídeos na palavra todo dia? Gente, que produção, hein? Uau! Vocês viram o vídeo da pastora Emília? Que ela está grávida, agora tudo eu vou pegar no pé dela. Ou no bucho dela. Menina arrasou. Ela sempre falou muito bem, mas agora que está grávida, está falando melhor. Vocês viram? E Ramalhinhando estão babando, que agora vai ser vovô e vovó. Oh, meu Deus, Ramalhinha está tudo besta. Ô, gente, ele tem nem cara de vô, gente. Um menino desse, um menino vai ser avô. Como é que pode? Glória a Deus. Parabéns, compadre e comadre. Parabéns para esse bucho. Nick, tu é caba macho. Mas veja, se não tiver água, vai ser só um bucho, vai ser só um bebê. Se tem água, é fruto da promessa, é uma flecha. Você entende o que eu estou dizendo? Quando nós vamos buscar raízes que estão em busca dessa água, a nossa vida é outra. É por isso que eu pergunto, quais são as fontes que você está buscando? Onde você está se alimentando? Quem você está seguindo? Nas redes sociais vai dizer muito a respeito de quem você é. A terceira e última lição é que as boas raízes sustentam mesmo na crise. Eu estive lá em Chattanooga, no Tennessee, nos Estados Unidos, e uma das lições que eu tive num tempo em que nós estávamos em um retiro, numa cabana, em uma floresta, numa transição entre o inverno e a primavera e o inverno, nós vimos ali a história de uma árvore chamada carvalho. Diante das grandes tempestades, o carvalho é o maior aferidor do grau da tempestade que foi acometido naquela região. Então, os estudiosos, eles chegam num lugar, depois de uma grande tempestade, e eles vão em busca do carvalho. Porque a árvore carvalho, quanto maior for o vendaval, quanto maior for as adversidades, mais firme ela fica. Se o carvalho estiver um pouco mole, a tempestade não foi forte. Mas se a tempestade foi forte, o carvalho fica assim, ó, rígido. Ele fica numa fortaleza que ninguém consegue movê-lo. Escute isso aqui. Eu quero profetizar sobre sua vida a unção do carvalho. Seja quais forem as tempestades, e por piores que elas sejam, elas vão se tornar mais fortes.
No Senhor, e diante das lutas que você vai enfrentar, você não vai ser vencido, você não vai se quebrar, você não vai se romper, você não será como um bambu levado de um lado para o outro, mas quanto maior tempestade, quanto maior vendaval, quanto maior luta, seja o que vier em 2026, o Senhor vai te fortalecer, porque as suas raízes serão como carvalhos de justiça, chamados pelo Senhor para a sua glória. Nós precisamos manter nossas raízes em Deus. O texto nos diz no verso 8, na parte B, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. A tempestade vai vir, o calor vai vir, a dificuldade vai vir, e que venha, mas a minha folha vai ficar mais verde no Senhor. Eu não quero ninguém me botando aqui no Serasa, no Procon. Eu não quero ninguém aqui querendo me colocar no SPC, dizendo que eu prometi uma coisa que eu não cumpri. Eu não estou dizendo que esse ano não vai ter luta. O que eu estou dizendo é que quanto maior for a luta, mais você vai florescer. Porque não receia quando vem o calor, a sua folha vai ficar verde, e quando tiver sequidão, você não vai se afadigar, você não vai deixar de dar fruto. Quem recebe essa palavra? Eu creio no que eu estou pregando, e é por isso que eu estou liberando profeticamente essa verdade para a sua vida. A árvore com boas raízes vai continuar verde, vai continuar frutificando, mesmo nos tempos difíceis. O calor vai vir, a seca vai chegar, mas nós vamos permanecer. O que Jeremias nos ensina é que a fé sólida não evita os problemas, mas resiste a eles. O segredo da resistência está não no que se vê, mas está nas raízes. Está naquilo em que ninguém está vendo, mas o Senhor, Ele está contemplando, Ele está fazendo. Eu creio que hoje o Pai está preparando você para esse novo tempo que você vai viver. Alguns hoje formados, outros vislumbrando ainda o que o Senhor tem. Mas uma coisa é certa, é que seja qual for a sequidão que você venha passar, espiritual, emocional ou financeira, as suas raízes estando no lugar certo, você não será abalado. O reformador Martinho Lutero disse: a fé que não tem raiz profunda não suporta o peso do fruto. Deus tem fruto para você, mas você está pronto para suportar o peso do fruto? As raízes que nos sustentam não são visíveis no mundo, mas determinam se vamos resistir ou se vamos desabar. É no secreto onde nós nos enraizamos no Pai, onde buscamos a água da vida como uma fonte de transformação, e é em Deus que nós buscamos, mesmo diante da sequidão, a folha verde e o fruto em toda estação. Hoje o Espírito Santo te convida a cravar suas raízes mais profundas em Cristo. Mas antes, eu tenho alguns convites para te fazer. E se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar, porque hoje é tempo de frutificar. Vamos louvar o Senhor.